E olha, o presidente norte-americano, Donald Trump, tem utilizado essas ameaças de aumento nas tarifas de importação justamente como arma para conseguir o que quer. Esse foi o caso da Colômbia, que a Aline trouxe aí, que ameaçou não receber os deportados enviados pelos Estados Unidos. Vamos ver uma reportagem de Gustavo Zanaroli. As ameaças do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de não aceitar aviões com deportados dos Estados Unidos duraram pouco. Bastou o presidente norte-americano Donald Trump ameaçar impor tarifas de importação de 25% sobre a Colômbia e em menos de 12 horas, Bogotá voltou atrás. Desde a campanha, Donald Trump ameaça os países exportadores de impor tarifas para favorecer os produtores locais. O episódio com a Colômbia, que é um tradicional aliado norte-americano, comprova que o republicano vai usar as tarifas como arma para conseguir o que quer. Por enquanto, ele causa incertezas. México e Canadá ainda aguardam se ele vai cumprir a promessa de taxar os dois países em 25% a partir de 1º de fevereiro. Donald Trump usa as tarifas não só como um recurso discursivo, mas também estratégico. Não é a primeira vez que ele ameaça taxar ou que ele chega a taxar alguém. No primeiro mandato dele, era muito comum esse discurso que ele usava, tanto para aliados quanto para concorrentes econômicos, como é o caso da China. E é justamente a partir daí que começou o que foi considerado como a guerra comercial. Então, uma série de taxações em relação à China. Ali começou com uma movimentação de 80 bilhões em produtos dos Estados Unidos com a China. A China se comprometeu a aceitar os deportados que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. No ano passado, o governo chinês recebeu 4 aeronaves do presidente Joe Biden com deportados tanto da China como de Macau e Hong Kong. Antes disso, o presidente Xi Jinping recusou durante 5 anos os deportados dos Estados Unidos. Durante a campanha, Trump ameaçou taxar as importações chinesas em até 100%, mas após a posse, adotou um discurso um pouco mais ameno. É bem provável que aconteça algum nível de taxação, mas a gente precisa só esperar para ver se vão ser específicas ou generalizadas. Quando eu digo generalizadas, é que essa semana o secretário de Tesouro americano já começou a falar sobre uma taxação global de 2,5% para todos os países que tiverem alguma relação com os Estados Unidos. Essa é a taxa que o Trump acha que ainda é pouca. Quando eu falo em específico, eu consigo lembrar de alguns pontos, como por exemplo durante a corrida presidencial, em que ele falou de taxar o México e o Canadá em 25%, ou a semana passada, já como eleito no Fórum Econômico Mundial em Davos, ele falando sobre colocar taxas para a União Europeia. E para o Brasil, ontem, durante discurso para correligionários na Flórida, Donald Trump voltou a citar o Brasil como um dos países que taxam demais. Ele disse: coloque tarifas em países e pessoas estrangeiras que realmente nos querem mal. A China é um grande criador de tarifas. Índia, Brasil, tantos países. Então não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar. Sempre colocar a América em primeiro lugar. Diante das ameaças de Trump, países aceleram os acordos bilaterais. O bloco europeu aprovou o acordo com o Mercosul e vai revisar um acordo de livre comércio com o México. Outros países tentam fechar acordos até com os Estados Unidos. Caso da Argentina, o presidente Javier Milei chegou a ameaçar deixar o Mercosul se o bloco impedir que a Argentina feche um acordo separadamente com os Estados Unidos. Acordos bilaterais ou entre blocos devem acontecer com mais frequência durante esse período de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Mas isso deve acontecer entre outros países e outras regiões. Um exemplo foi o que aconteceu entre o México e a União Europeia 3 dias antes da posse de Donald Trump, quando eles assinaram um acordo comercial. Isso é muito importante porque esses acordos bilaterais geralmente buscam um equilíbrio entre o que está sendo colocado. Então, quando a gente tem a postura de um país com uma postura um pouco mais unilateral, isolacionista e protecionista, é muito difícil chegar em um acordo. Então é bem provável que esses acordos aconteçam entre outros agentes
do que entre um agente com os Estados Unidos.